Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas que vem para mais um vídeo. Rapaziada, eu quero pedir a sua inscrição que é muito importante. Por favor, se inscreva no canal e bora. Rapaziada, como eu prometi para vocês, vou trazer aqui o vídeo, das pessoas, dos jogadores, que não devem permanecer no Vasco na próxima janela, beleza? E eu vou estar explicando aqui, por que não fica. E a gente vai começar primeiramente com o Puma Rodrigues, tá? Ele vai ficar no Vasco, tá? Porque o Vasco encaminhou a renovação com o Puma, que uma renovação contratual de um vínculo de mais 2 anos, beleza? E vai ser assinado ali nos próximos dias. O Puma já tem um acordo formal, com o Vasco. Puma Rodrigues, que é um lateral versátil, joga tanto na lateral direita, tanto na esquerda, E o Fernando Diniz usou muito ele nessa temporada na lateral esquerda, no lugar de Lucas Piton, que hoje está lesionado, tá? Ele teve várias lesões ao longo da temporada e o Puma, que assumiu o lugar dele, ali na lateral esquerda. Hoje o Lucas Piton está com uma lesão, no joelho, ele está em recuperação, beleza? Rapaziada, a próxima informação é a seguinte: o Vasco rescindiu o contrato com o Jean Davi, beleza? O chileno, que veio ao Vasco nesse ano, tá? A última partida dele, se eu não me engano, foi em maio desse ano ainda, tá? Muito tempo que ele não joga. Ele está fora dos planos de Fernando Diniz para o ano que vem. Portanto, o Vasco rescindiu o contrato dele, tá? Ele tinha vínculo até junho do ano que vem, tá? Mas Fernando Diniz já disse que ele não está nos planos dele para o ano que vem, beleza? Então o Vasco já está constando no bid, tá, da CBF, que foi confirmado hoje, nessa segunda-feira, que o chileno Jean Davi não faz mais parte da equipe do Vasco. Rapaziada, o Vasco, renovou nesses últimos dias com o Jair, tá? O Vasco renovou com ele até o fim de 2026, com possibilidade de mais um ano de contrato depois que acabar o vínculo até 2026, tá? O Jair, que teve mais uma lesão, mas vinha jogando muito bem na equipe, tá? Então o Vasco renova o contrato dele, ele está confirmado para 2026 na equipe do Vascão. Rapaziada, o Maurício Lemos, que chegou no início dessa temporada, muita gente estava acreditando nele, que ele poderia melhorar ali a zaga do Vasco. Mal foi utilizado e o Vasco não vai renovar com ele, beleza? Ele deve estar de saída do Vasco para o ano que vem. Ele não permanece no Vasco para o ano que vem. Maurício Lemos mal foi usado, tá? E ele está fora dos planos da comissão técnica do Vasco. Fernando Diniz está fora dos planos do Fernando Diniz para o ano que vem. O Vasco, que desde do meio de novembro já vem fazendo um planejamento para o ano que vem. E o Vasco aí ganhou da Copa do Brasil 57 milhões. Então o Vasco vai ao mercado em busca de melhorar o elenco e de reservas, porque o Vasco não tem reserva. O Coutinho cansa, não tem ninguém para entrar no lugar dele. E rapaziada, um jogador que foi uma queda de expectativa no torcedor foi também o... como é que é o nome? Matheus França. Quando ele chegou, até eu acreditei. Vários torcedores vascaínos, canais de imprensa, acreditavam que ele ia voar no Vasco, tá? Ele ia jogar muito bem. Mas claramente não é isso que está acontecendo, tá? Hoje
Hoje ele entra no lugar do Coutinho, mas claramente não joga igual o Coutinho e não tem a mesma qualidade, e não é nem por causa disso, é porque ele não consegue fazer nada em campo. Ele chuta lá em cima, ele não vem fazendo boas atuações no Vasco, tá? Então, muito difícil saber. O contrato dele vai até o ano que vem, eu acho, o meio do ano que vem. E no meio do ano que vem a gente não sabe se ele vai permanecer no Vasco, tá? Bem difícil se ele não melhorar, né? Caso contrário, ano que vem o Matheus França pode estar de saída do Vasco. Mas aqui é o Maurício Lemos que não permanece no Cruz-Maltino para o ano que vem. Rapaziada, outro jogador que deve estar de saída do Vasco é o Paulinho Paula, tá? Ele que começou o ano bem até ali, não bem, né? Mas tendo oportunidades ali, né? Com o Fábio Carille. Depois da chegada do Fernando Diniz, ele teve pouco espaço no time, mal foi utilizado durante o ano e deve estar de saída, tá? O Vasco não renovou com ele e pelo jeito não vai renovar com ele, tá? Paulinho Paulo então deve estar de saída do Vasco para o ano que vem. Pouco foi utilizado o Paulinho, as lesões ali também atrapalharam ele nesse ano, mas também muito pouco utilizado o Paulinho Paulo. Rapaziada, e outro jogador que não deve permanecer no Cruz-Maltino é o Maxime Domingues, tá? Ele volta de empréstimo do Toronto, que não quis a compra dele, tá? Então ele volta para o Cruz-Maltino para o ano que vem e o Vasco não deve ficar com ele, porque ele não faz parte, né, dos planos da comissão. Pro ano que vem, né, rapaziada, o Vasco ali tá reformulando e tá mandando embora mesmo jogadores que não foram utilizados ou que não estão no plano ali da diretoria e nem da comissão técnica. Jogadores aí, né, que eu já falei aqui, repetindo, tá? Para quem adiantou o vídeo aí, não tem problema, tá? Jogadores que não ficam: Maurício Lemos, Paulinho Paula, tá? Jean Davi, que foi confirmado hoje, tá? Para quem tá chegando de paraquedas aqui no vídeo, adiantou demais. Jean Davi, hoje foi confirmado que ele rescindiu, né? Que o Vasco rescindiu com ele. E o Maxime Domingues, tá? E tem mais jogadores aqui na lista, mais um, né? Mais esses 4 jogadores, né? Maurício Lemos, Paulinho Paula, Jean Davi e Maxime Domingues não devem ficar no Vasco para o ano que vem, tá? Rapaziada, outro jogador que não deve permanecer no Vasco é o Sforza, tá? O argentino, ele voltará de empréstimo, mas também não faz parte dos planos do Diniz e da comissão. Então, rapaziada, mais um jogador, né? O Sforza, né? Que jogou ali no Vasco, foi emprestado esse ano ao Juventude. O Juventude foi rebaixado e ele tá de volta aí, né? Ao Vasco, mas também não deve permanecer para o ano que vem. E o último jogador dessa lista é o Maicon, tá? Que o contrato dele chegará ao fim, né? No final dessa temporada, né? No final desse ano, né? E o jogador tem negociação encaminhada com o Curitiba. Desde o começo desse ano, tá? Que o Vasco encaminhou, né? O empréstimo dele ao Curitiba. Ele tá lá desde o início desse ano. E aí o jogador, né? O jogador e o Curitiba já chegaram ali em um acordo, né? Para o Curitiba fazer a compra dele. Até então ele está emprestado ao Vasco, quer dizer, ele está emprestado, né? Mas aí o contrato dele com o Vasco acaba no final desse ano e aí ele vai fechar lá com o Curitiba. Rapaziada, esses são os jogadores que vão ficar no Vasco, que vão sair, beleza? Fiz o vídeo que eu prometi para vocês, tá? Qualquer novidade do Vasco trago amanhã para vocês, beleza? Falou, fui, até o próximo vídeo. Tchau!